Olá, queridos estudantes! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Filosofia, terceiro ano da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Eu sou o professor Hélio e, junto com os professores presenciais, com muita alegria, claro, estaremos aqui para trazer para vocês um pouco do conhecimento intelectual e filosofia política, completando, tá? Nós vamos continuar nesse contexto. Nós falamos um pouco do contexto geral, agora nós vamos adentrar um pouco na filosofia política antiga e Idade Média, ou seja, vamos fazer um apanhado breve sobre isso. Só lembrando que vocês não precisam ficar somente nesta aula e nessa, mas ir além, completar o seu conhecimento. Olha que legal isso. Um pouco saber sobre filosofia, né, no âmbito da política, etc. E só lembrando, continue com o seu diário de bordo, o seu caderninho de anotação, a sua agendazinha, para anotar palavras novas. E olha só, palavras que vocês anotaram nas aulas anteriores, como teocracia, etc., vocês agora vamos adentrar mais. Você já, olha que legal, as palavras que vocês montaram lá, o vocabuláriozinho, vocês já vão poder usar aqui o conceito, fizeram um breve conceito. Então, cada palavra nova que surgir, anote, escreve um breve o que ela significa, etc, ok? E também que vocês fizeram uma roda de conversa com os colegas, de alguns temas, e somente do tema que vocês já estão prontos, né? Olha só, já conhece um pouco. Quão bom seria, né, você conversar nessa roda de conversa. Olha, aquele cara, aquele estudante, ele conhece bem. Onde ele aprendeu nas aulas da mediação tecnológica, que bacana, olha só. Isso vai engrandecer mais a sua vida intelectual, pessoal e também familiar, né? Nessa perspectiva, ok? Vamos lá para a nossa aula, um grande abraço para todos. Vamos lá. Hoje é a filosofia política antiga e medieval, né? A política na Grécia Antiga, os sofistas, tá aqui, Com certeza vocês já anotaram o que significa isto e a retórica, Já anote aí quem não anotou. Também vamos ver a filosofia política clássica, que é com Aristóteles, Platão e... Sócrates, Platão e Aristóteles. Também a filosofia política medieval, que é com a teocracia. Essa aqui também vocês já anotaram anteriormente, tá? Vamos lá, então. Filosofia política, nós vamos abordar o período da filosofia antiga e também, em seguida, o período da filosofia política medieval. São fotos ilustrativas, certo? Para a gente adentrar. E só voltando aqui, a gente já vai começar aqui com Aristóteles e Sócrates, Platão, né? Vamos lá, então. Aqui estão os dois, Platão e Aristóteles. A política na Grécia Antiga, pelo fato dos gregos serem os primeiros a filosofarem, também foram eles os primeiros a refletir criticamente sobre a política, tá bom? Gente, isso daqui, quando se fala, só mais uma explicação. Com certeza, olha aqui, em aulas anteriores, já expliquei que quando se fala da história da filosofia, a gente se inicia, geralmente criou-se uma cultura, lá na Grécia Antiga, etc. No mundo grego, de forma geral, e romano. Só que assim, nada impede, tá, de que outras culturas também tenham seu início de filosofia. Questões mais culturais, né, no âmbito. Os povos mais antigos, quem for, é só analisar. Tem os egípcios, os indianos, etc. Tá bom? Então é nessa perspectiva a gente vai adentrar por causa do costume da história da filosofia. Assim, foca bastante mais a questão grega, romana, etc. Voltando lá, olha aí.
Na polis, cidade-estado, destacavam-se 2 lugares de encontro para debater o direito à cidade, tá? Ou direito à cidadania, quer dizer, desculpa. É a Acrópole, constituída a parte elevada como um ponto de defesa, né, da cidade, o local onde era construído o templo. E o Ágora, olha só, 2 palavras para vocês anotarem aí, ó. Aqui era um ponto, né, mais alto da cidade. E aqui o Ágora era a praça central, que era destinada a trocas comerciais. Os cidadãos se reuniam para debater os assuntos da cidade e resolver os problemas legais. Veja bem, olha aqui. Aí na sua comunidade, com certeza, na sua região, aí os sertanistas também, né, as professora Silvana, Suzana, né, do 3º ano, um abraço para vocês. Aí aquelas comunidades, escolas longínquas, né, aqui no âmbito do estado. Então, assim, em alguns pontos, localidades, existem vários locais lá. Isso é comum da gente. Ó, tem o local onde é a escola, tem o local onde se reúne a comunidade para apresentar alguma coisa, destacar e discutir. Então, quase todas as comunidades em si, inclusive na família, você não tem em casa lá o quintal, a área, onde se reúne mais, no âmbito mais sagrado na cozinha, etc. Então, os gregos também tinham esse espaço, a Acrópole, o lugar mais alto, onde eles também podiam ver os inimigos chegando, né, as pessoas que vinham. E o Ágora, que era a praça pública. Então, com certeza, vocês têm aí, traduzindo, né, para o âmbito grego e de vocês atual, tem o Ágora, que é a praça onde vocês se reúnem, o espaço, tá? Aí na escola, o que é a Acrópole? Um lugar é a sala de aula, uma analogia, tá? E onde é o Ágora aí na escola? É o pátio, onde todo mundo se reúne, faz aqueles eventos, momentos cívicos, etc. E o lugar mais reservado de vocês é a Acrópole, que é a sala de aula, onde vocês vão adquirir todo tipo de conhecimento. Muito interessante isso, fazer essa analogia, ok? Porém, muito didático para vocês poderem compreender melhor. Voltando, olha lá. Vamos lá. Voltando para o nosso. Então tá aqui. Suponha, tá, imaginariamente, que aqui é a sala de aula, mais reservado. E aqui é o pátio da escola. Isso dando um exemplo de escola, ok? Aí, como todo, né, exercer a cidadania, buscar a intelectualidade aí na escola. Olha aqui, a Acrópole, a parte mais alta, ó, da Grécia era aqui, ó, viu? A parte mais alta da cidade, ó, esse morro aqui, tá vendo? Os mares aqui na frente. O Ágora aqui embaixo, ó. Esse desenho ilustra muito bem a praça. Então as pessoas se reuniam aqui para conversar, ó, debater assuntos importantes, de interesse da cidadania, do público, da sociedade lá. A parte mais inferior. Essa aqui é a atualidade, ela está bem assim, deteriorada, mas mantida como um patrimônio mais cultural. Mas, de modo geral, era assim que funcionava. Hoje funciona também em algumas partes, mas distintamente, ok? Diferente. Em meados dos anos 621 a 510 a.C., Drácon, olha só esses nomes, Solon e Clístenes, aos poucos promoveram a ideia de cidadania, então está aqui. Possibilitando o que? Aos cidadãos atenienses, lá de Atenas, né? Se fosse de Espigão, se fosse de Cujubim, se fosse de Machadinho, etc., de Jaru, então era cidadão jaruense, etc. Eles participarem, né, da Assembleia do Povo, na qual eram eleitos funcionários do Estado para ajudar, etc. Estrangeiros, mulheres e escravos eram o quê? Excluídos das assembleias. Porque assim, galera, ó, não era porque era indiferente, não, mas é porque era questão de regras que eles criaram, ó. As pessoas que são estrangeiras, estão vindo de outros lugares, às vezes é recente. Aí, em alguns momentos, pelo que eu entendi no contexto da história,
em alguns momentos poderiam, um dos motivos, eles estavam fora desse contexto. Ou seja, em vez de colaborar ou ajudar, eles poderiam supostamente... Então eles criaram regras, e lá na Grécia, a gente vai verificar depois, existem várias regras, não é só essa como termo geral, o idoso também não poderia, fazer essas questões. Então é nessa perspectiva, ó, a gente não vai poder levar todo mundo lá para a praça, mas alguns, somente aqueles que têm aptidão, que era a retórica, a forma de falar, expressar e etc, ok? Então não compreenda nessa forma de dizer, ó, é excluído nesse sentido, não. A exclusão assim era que eles não tinham autorização, aptidão às vezes, para estar lá no meio, para discutir um tema favorável. Ó, um exemplo. Imagina que vocês estão aí na sala de aula e querem, terceiro ano, com certeza já fizeram isso, produzir uma camiseta. Ó. Vamos fazer uma camiseta, aí vocês colocam 3 modelos lá. Quanta dificuldade a gente tem para escolher uma? Porque cada estudante lá na sala de aula tem sua opinião e quer prevalecer a sua opinião. Olha só, imagine isso lá na Grécia, né, quanto a essas questões. Imagine hoje, na atualidade. Às vezes, dentro de casa, numa família, temos essa dificuldade de entrar em um comum acordo, porque a política é isso, é um comum acordo para o bem comum. Então, às vezes, dentro de casa, com 2, 3 filhos, nós temos essa dificuldade, porque um filho pensa diferente do outro, e os pais também. Porém, dialogar. Não tem a retórica, é a tese, a antítese, que é contra, e a síntese. Vamos entrar em um comum acordo. Voltando, olha aí. Vamos lá. Os sofistas e a arte da retórica. Gente, agora vamos conhecer. Já anota aí, se não anotou, mas já falei antes, tá? Essas palavras. O termo sofista deriva do vocábulo grego sophos, que é sábio, especialista em retórica, que na antiga Grécia se dedicava ao que? Ao ensino do sentido das palavras. Então, eles eram professores, viajantes, e eles visavam lucro, tá? Eles queriam ensinar, mas queriam ganhar. Retórica é uma palavra com origem no termo grego, que é retórica, que significa a arte de falar, ó, e falar bem, tá? De se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Imagina só você tá fazendo a sua redação, vem aqui. A professora do componente curricular de língua portuguesa falou isso. Olha, numa redação, queridos, estou imaginando eu falar, tá? Tem que ter coesão, tem que ter clareza. Olha só, gente. Sabe por quê? Quem vai ler o seu texto, a sua redação, principalmente lá no Enem, ele vai ver ter essa perspectiva. Olha, tem clareza esse texto, gostei muito, tem coesão. As palavras se ligam, alinham com as outras. E convence quem lê, olha que legal. Então, os gregos já tinham essa perspectiva, no falar, no se expressar. Está em praça pública, eu tenho que chamar atenção. Imagine um vendedor ficar falando mal do produto que ele vende. Como que ele vai conseguir vender? Então, o melhor produto é o dele. Se você pedir uma opinião de um vendedor, o melhor produto é o que ele vende. Tá? Então, é nessa perspectiva aí. Então, os gregos, né, os sofistas, eles eram professores e hábeis em falar. E a retórica significa falar em público e falar bem. E mais ainda, convencer o público. Olha só, tentar convencer vocês. Que perspectiva legal isso. O professor presencial, o professor ministrando também tem que ter essa perspectiva de convencer seus estudantes, certo? Vamos lá, isso mesmo, vamos lá, despreguiça. Continuando. Os sofistas e a arte da retórica. Tá aqui, ó, grandes mestres, faltou um S, sábios, algo como super sábios, olha. Com o tempo começaram a associar os sofistas ao engano, gente. Ó, aquele que usando sofistas e falácias. Aqui outra palavra, ó. Falácia significa enganação, ó. Tá bom? Olha aqui, vem aqui comigo. Olha só. Enganação, falácia, significa assim. Ela tem uma aparência ser verdade. Tem uma aparência, tá? Olha que legal esse produto, muito lindo.
Quando você compra e leva para casa, não é aquilo que você pensava. Então, ele te enganou. Aparentava ser verdadeiro. Uma informação, ela é fake news. Ela tem uma cara de uma verdade. Né? Mas, no fundo, a informação que ela tem no seu interior, o contexto dela é falso. Então, aparece muito isso na nossa frente hoje. Então, antigamente os gregos chamavam de falácias, enganações. E os sofistas ganharam essa fama de enganadores, porque alguns deles, o sofista em si mesmo, verdadeiro, é aquele que ensina retórica para os outros, a arte de falar. Mas alguns iam por mercenários, pelo dinheiro somente, e ensinavam os jovens a trapacear os outros, a enganação. Então, olha só a imagem do sofista. Um cara bem, né, falava bem, etc. Porém, pelo comportamento de outros, todos levaram a culpa, não tem essa questão. Eu sou de uma instituição, se eu apronto, a instituição leva o nome, leva a fama de ruim, etc. Mas não, foi só aquela pessoa. E os sofistas foram assim. Aos poucos foram levando a fama de enganadores. Inclusive Sócrates, ele foi contra alguns sofistas por ser enganadores de verdade. Aí aos poucos, hoje atualmente, já vê sofistas mesmo real, na sua essência, aquilo que é bom para falar bem, a retórica, a arte de falar, etc. Ok? Vamos lá, voltando ali. A arte política é essencialmente exercício da linguagem. Então tá aí, ó. Nós falamos muito da linguagem, etc. Muitos cidadãos sentiam a necessidade de aprender a retórica, e principalmente os jovens, ó. Vocês podem também querer isso, tá? Ansiar nas suas vidas. Ou oratória, para conseguir o quê? Persuadir. O que é persuadir? Convencer, ó. Mais uma palavra, ó. Convencer o outro. As pessoas em assembleias e muitas vezes fazem prevalecer seus interesses individuais e de seu grupo social. Por exemplo, Protágoras e Górgias são exemplos de sofistas, tá? Veja bem, gente. Professor, eu preciso hoje aqui no terceiro ano aprender a retórica? Claro, persuadir. Um exemplo que eu dei é na sua redação do Enem. Vocês vão fazer avaliação futuramente, nesse ano, aquele que se inscreveram, e tem que colocar o convencimento ali no seu texto, coesão, clareza, etc. Introdução, tema, introdução, desenvolvimento e conclusão. Coesamente, só porque quem vai avaliar é um especialista da área da linguagem. Então, ele vai dizer, ó, esse cara foi um bom retórico, ele me convenceu. Essa menina me convenceu. E qual é a nota aspirada por vocês? É a 1000, certo? Então, um exemplo que eu estou dando. Podemos trazer a retórica, a oratória, no âmbito de outras situações, tá? Vamos lá? Continuando ali. Agora vamos adentrar na filosofia clássica, tá? Que é no âmbito mais da política. Clássica por quê, gente? É um período bem... que é depois dos pré-socráticos, da natureza e antes da Idade Média. Que é formada por Sócrates. Sócrates foi mestre de Platão. Platão foi mestre de Aristóteles. Olha só. Platão ele criou uma academia aqui, ó. E Aristóteles estudou nela. Aristóteles criou também uma escola chamada de Liceu. Platão colocou lá na frente da escola dele. Só entra aqui quem sabe geometria e matemática. Então, assim, já colocando algumas regras. Então, esses três carinhas formam-se a filosofia socrática, porque tem Sócrates no meio, ou clássica, tá? São os clássicos da filosofia. Agora vamos ver Sócrates. Ele é nascido em Atenas, lá na Grécia Antiga, nesse período aqui, ó. O que significa esse aqui, ó? Isso mesmo, antes de Cristo. O pensamento político resumido. Gente, aqui a gente não consegue falar tudo, tá? Mas vocês podem, ó, como falei, ir além. Sócrates era contrário à aristocracia democrática daquele período, poder dominante. Ele defendia que a república deveria ser governada por filósofos. Então tá aí. Se
Sócrates, né, escrevia isso, imagine Platão, que o seguia, que era seu discípulo. Ele pensava também que em algumas situações os tiranos podem até ser mais legítimos que a democracia. Então veja bem, gente, ó. Então é muito relativo isso, de momentos, não é verdade? Em alguns momentos, ó, o tirano, né, que é aquele que está acima do poder, que manda tudo, ele pode ser prudente em alguns momentos, ó. Então é muito relativo. Às vezes numa democracia pode ser que uma decisão não favoreceu a sociedade. Então, olha só, em momentos, então temos que ter perspectiva na vida para a gente não evitar muitas decepções e não criar tantas expectativas. Porque assim, uma expectativa é assim, eu conheço uma pessoa, crio uma amizade. Eu crio uma expectativa tão grande dela, quando ela faz algo que é diferente da expectativa que eu criei, eu me decepciono. Então assim, temos que estar preparados para isso. As pessoas são praticamente nessas formas, né? Cria uma expectativa, mas eu sei que ali, em algum momento, ela vai falhar, ela vai ter algum momento de um ato falho, no caso falado. Então tem que respeitar isso, tá? E no âmbito da política também, interessante, né? Vamos lá, continuando ali. Ó, o Platão, também do período, né, abaixo, vai diminuindo, antes de Cristo. Ele é filósofo grego da Grécia Antiga, um dos principais pensadores de sua época. Ele é discípulo de Sócrates, aquele anterior. Ele procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade. Então tá aqui. Para ele, os sentidos tinham valor, mas não muito, tá? Porque Platão vai dizer de maneira geral que os sentidos enganam. Engana de algumas formas, tá? Adotando o lema Sócrates, né? O sábio é o virtuoso. Principais obras de Platão: a República, as leis, tem Fedro também, tá? Fala sobre as almas, muito interessante. Na República ele cria uma cidade ideal nessa perspectiva. E o próximo é Aristóteles, tá aqui, ó. Então colocando os dois, ó, conversando aqui um diálogo. Eles viveram, né, em Atenas, na época que ela era governada pelo regime democrático. Fizeram críticas ao regime democrático. Eles tematizam, né, como deveria ser a política, não como ela era realmente. Então, assim, numa forma geral, veja bem, de âmbito político, só um resumo, tá? Lá eles já viviam na democracia, eles diziam como deveria ser as coisas. E na Idade Média já mudou, é mais teocracia. Na Idade Moderna também, eles começaram, ó, já não como deveria ser, como está o regime, né? Já na modernidade mudando para contemporâneo. A modernidade ele dizia, ó, uma forma de governo correta é essa, como deveria ser também, assim como os gregos antigos. E já contemporâneo, hoje atual, nós analisamos filósofos políticos, cientistas políticos, como está hoje, olha só. Ó, lá eles falavam como deveria ser, já também um pouco na modernidade. E contemporâneo dizia, olha, não vou dizer como deveria ser, mas eu digo como está sendo atualmente, né, o sistema político. Interessante. Vamos lá, continuando. O governo dos filósofos é o pensamento de Platão, tá? Viu que o Sócrates, ele falou que para governar uma cidade tinha que ser filósofo. E Platão adquiriu bem o pensamento de Sócrates. Ao ponto de Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu foi os discípulos dele, que é no caso Platão e etc. O governo dos filósofos. Por que isso? Vamos entender. Ele foi o filósofo, que é Platão, que primeiro sistematizou uma ideia política. Olha só. Ele disse que cada indivíduo será livre enquanto estiver cumprindo o quê? As leis, criadas com o intuito de melhor conduzir a cidade. Então, nessa perspectiva, temos que respeitar. Ele viveu durante o período de decadência da democracia de Atenas. Isso o levou a pensar que aquela não era uma boa forma de governo. Então tá aí. E em cada momento, ó, na história da filosofia, um escritor, um pensador,
ele escreve de acordo com como está o sistema atual. Por exemplo, assim como Platão e Aristóteles. O regime democrático estava em decadência, não estava muito bem, de maneira geral. Mas aí eles criticaram, né? Falaram bem. Não apoiaram tanto, né, a democracia da época, que era direta. O que é a democracia direta? As pessoas iam até a praça, no ágora, para decidir as questões, né, da cidade, necessidade, políticas, etc. E Maquiavel ele escreveu do período, né, que estava ali, aqueles governantes, né, a questão da igreja, a teocracia, etc. Então ele foi duro em alguns pontos, tá bom? Mas de acordo com a realidade que era naquele momento. Vamos lá? Continuando ali. O pensamento político de Platão foi trabalhado em 3 obras. Lá na República é uma obra, aqui ele descreve a cidade ideal, tá? Perfeita organização de uma sociedade, uma cidade. A pessoa mais preparada para governar era quem? O filósofo. No caso, se eu tivesse da época, era eu, né? O político, apesar de que filósofo também é você, tá? O político, conhecimento necessário para se tornar bom e justo. Então tá aqui a obra, o político, tem isso, tá? E também a obra As Leis. Ele discorre sobre a ação dos cidadãos, a constituição de leis reguladoras que visa o quê? Ao bem de todos. Então, as leis em si já são bem, as questões de aplicá-la, de criá-la, as ideias são bem antigas, né? Já para nesse ponto, nessa perspectiva. Então é assim, gente, ó, a questão das leis. Quando se pensa em criar uma lei para tal situação, porque já analisaram, já foi comprovado que há uma necessidade dela ali. Então as leis elas surgem, né, em prol, em favor, por causa de uma necessidade. Exemplo, há conflitos, então tem que criar regras para tentar amenizar aquele conflito. Então eles tentam conversar, só que assim, a lei já é o último ponto. Tá? Conversou-se muito para sanar isso. Exemplo, a lei do trânsito, a velocidade. Então eles vão apertando mais ainda o bolso dos motoristas que misturam, às vezes desejam misturar bebida e direção. Então, só porque afeta as pessoas em volta, em torno. Quando você se mete a beber para dirigir, você corre o risco ali de prejudicar outras pessoas também, tá bom? Então, existem leis que vão apertando mais a questão do ser humano. Todas as sociedades, não é só no Brasil e Rondônia, não. Então, lá já tinha essa perspectiva, essa visão, ok? Voltando lá, olha aí. Governo do bem comum, galera. Aristóteles. Ele também desse próximo, né, períodos. Porque quando ele conheceu Aristóteles quando conheceu, Platão quando conheceu Sócrates, ele já é bem de idade, Sócrates. E também Aristóteles era novo, né? Platão já era bem de idade também quando entrou na sua academia. Então ele pensa no governo do bem comum. E Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, né? E já com 17 anos ele partiu para Atenas e começou a frequentar a academia de Platão. Então assim, com certeza ele já visava a questão da retórica ali, estudar, intelectual, etc. Ele foi o principal representante da terceira fase da história da filosofia, que é a fase sistemática. O que ele fez aqui? Ele pegou o pensamento de filósofos anteriores a ele, no caso da natureza, da physis, né? E sistematizou, analisou aí. Também ele gerou a lógica, né? Ele também aqui criou-se, né, várias ideias. A partir daqui, ó, começou a surgir as ciências, a teórica, a prática, etc. Então, algumas obras dele, ó, Lógica, Filosofia Prática, Ética Nicômaco, né, homenagem a seu pai, etc. Então, é um panorama geral de
Aristóteles. O governo do bem comum. A melhor forma de organização política, defendida por ele, é um sistema misto de democracia e aristocracia, chamado política, para evitar os conflitos de interesses entre os ricos e pobres. Para ele, o homem é um animal político, que faz parte da natureza humana e se organiza, né? Se organizar politicamente. Então, tá assim, nessa perspectiva. Gente, ó, o Aristóteles, ele praticamente, ele, assim, supostamente dizendo, é como se ele não pensasse uma forma de governo própria. Ó, esse aqui é democracia e esse, etc. Não. Tu viu que vocês perceberam aí que ele colocou misto, aristocracia e a democracia. Aliás, já anota aí esses dois para vocês pesquisarem e colocarem no vocabulário de vocês, ok? Ele falava muito, né, em alguns escritos dele, a gente percebe-se isso, que é uma perspectiva de quem lê, de que dentro da política o que é bom é o bem comum. Ou seja, o que é isso? O bem comum para todos. Se eu quero o bem para mim, enquanto político, literalmente, né, ou estendido aos outros, olha só. Não do meu interesse próprio, eu, Hélio, mas do interesse de todos. Olha, gente, talvez essa decisão não vai agradar muitos, mas a maioria vai se dar bem, porque eu vou me dar bem também nesse meio. Olha só que interessante a política do bem comum. Então, é visando nessa perspectiva de engrandecer e buscar o bem de todos, era a visão de forma geral, resumida, de Aristóteles, ok? Então, vamos lá. Aí, ó, para ele, a melhor forma de governo é o político que visa o bem comum, tá? Ao interesse coletivo. A única matéria é adquirir felicidade de todos. Sabe por quê? Ó? Voltando aqui novamente. Os gregos da época, eles visavam sempre o bem comum. E para eles, na sociedade, se encontra a felicidade. Então, é âmbito coletivo, não isolado. Veja bem, estou envolto aí na escola, né? Sertanista, Rosana, escola, qual o nome das escolas? Fala aí o nome da sua escola. Lá de Chupinguaia, São Francisco do Guaporé. Pode falar o nome das escolas aí. Visa um bem comum de todos. O que é o bem comum? Estudar para você adquirir uma profissão ou seja qual for a sua ação no futuro, né? Vai cuidar dos bens da família, vai etc. Empreender também, nada impede disso. Não é verdade? Então, assim, é o coletivo, gente, é o bem comum. Imagine você com 8 irmãos lá em casa e pensar só em você, um egoísmo total. Não, não é legal isso. Né? É eu e pronto. É o eu e mais ninguém. Então é nessa perspectiva, o Aristóteles falou, nós somos animais políticos, nessa questão de que pensamos no coletivo, em todos. Ok? Vamos lá, voltando aí, ó. E ele ponderou, apresentou, tá? 3 formas de governo, tá bom? Então tá aqui, ó, é a monarquia, a aristocracia e a democracia. Então aqui, ó, aí coloca a forma, quem governa aqui, ó, o governo de a forma pura e a forma corrompida, ó. A forma pura de que um governa é a monarquia. A forma corrompida é a tirania. E quem governa, poucos, né? Às vezes um governo de poucos. A forma pura é a aristocracia, veja bem, anota isso aí. E a forma corrompida de governo de poucos é a oligarquia. Então, se vocês adentrarem no pensamento deles, tanto de Sócrates, de Platão e Aristóteles, eles falam muito essas análises, tá? Eles falam que um pode virar o outro, etc. Então, assim, quem governa muitos, qual é? A democracia, a forma pura, tá? E a corrompida, a demagogia. Então, veja bem, ilustração de imagens, ó, de Tarsila do Amaral, interesse coletivo. Aqui é só uma ilustração, tá? Uma pessoa isolada, né? Só que é um lavrador.
Então tá aí, gente. Vocês entenderam a perspectiva de Aristóteles? Ele coloca essas questões. Vamos lá. Ele estabelece aqui, ó, 3, a monarquia, a aristocracia e a democracia. O que significa cada uma? A monarquia é um governo de um só, visando o quê? O bem comum. Com a obediência às leis, às tradições, é de caráter hereditário. Então é familiar aqui, ó. Monarquia. E a aristocracia? A aristocracia é o governo de um pequeno grupo, mas de interesse coletivo. Aí agora a questão da democracia, que é o governo de muitos, ou seja, o governo que o povo exerce soberania. É a nossa hoje no Brasil, certo? Agora, gente, a teocracia. O que é a teocracia? Você já tem aí. O que é teo? Significa o quê? Isso, Deus. Ó. Deus no poder. Isso implica dizer, gente, que as questões, influências do Senhor, ele faz as orações, etc., designam uma pessoa, né, um governante religioso. É a vontade de Deus que faça isso, etc. Por isso que é teocracia. Então, assim, o início em 476 depois de Cristo, o ano da crise no Império Romano, e terminou no século XV com a queda do Império Romano. Então tá aí. O poder espiritual. Na Idade Média, o sistema era governado teocrático, ou seja, o poder que vem de Deus. O monarca é rei, aqui é uma pessoa física, tá? É o governante. Pela graça divina e representa Deus perante os outros, os súditos, cidadãos, etc. A hierarquia política e social é ordenada por Deus, e Deus cede o poder ao povo e, consequentemente, ao governante eleito por ele. Então, era assim que funcionava nesse período, ok? A relação entre política e religião. A origem do poder está na natureza social do homem, mas o fundamento último do poder político encontra-se na lei divina revelada. Então, assim, para ele estagnar, delinear um poder, as pessoas daquela época, os reis, o monarca, etc., eles diziam, é a vontade de Deus fazer isso. Até hoje nós usamos nós que frequentamos igrejas, temos isso, ó. Tem esse discernimento que a vontade de Deus está a se fazer assim. Então é pelo discernimento, tá? Às vezes analisa bem se o discernimento está correto ou não. Então é muito nessa perspectiva, suponha-se, tá? Não estou querendo julgar nada, ok? Voltando, olha lá. Característica da política lá na Idade Média. O fundamento da política encontra-se em Deus, ok? O bem comum ou justiça, o bom governo, está no príncipe, e regime político justo e legítimos. Então tá aí. Um dos pensadores dessa época é Agostinho, ele é bispo de Hipona, é da região pertencente ao Império Romano na Itália. A sua obra principal, Cidade de Deus, relação entre política e religião, e apresenta 2 cidades, Cidade de Deus e Cidade dos Homens, terrestre. Aqui a cidade terrestre, né? Cidade de Deus, onde é o poder espiritual. Cidade terrestre é o poder mais político. Nessa perspectiva, ok? Agora, gente, houve um rompimento. Eu trouxe aqui o Maquiavel. Antes era o poder espiritual, certo? Mas houve um rompimento com o poder temporal. Maquiavel era monge, era padre, mas ele pensava-se, olha só, ele pensou de forma geral, vamos separar os poderes, gente. Onde há questões espirituais é com a igreja, com a religião. Os poderes, questões físicas, políticas, são os políticos. Então, eram juntas, vamos separar. Então, o Maquiavel foi um dos mentores, e a gente vê na próxima aula isso. E olha só, não saia daí não, temos mais, tá? Até daqui a pouco.